Olá, boa noite. Suspeitos de integrarem uma facção criminosa que atua no estado e que estariam envolvidos no tiroteio ocorrido no último domingo na zona sul de Manaus foram presos nesta segunda-feira. A quadrilha foi presa durante uma abordagem policial na noite dessa segunda-feira na zona sul de Manaus. Através das informações, nós conseguimos encadear uma operação na zona sul, ontem, no final da tarde, início da noite, e conseguimos fazer a prisão do Ronei, que é considerado aí um dos cabeças ali do tráfico de drogas e responsável por vários homicídios na zona sul de Manaus. Eles são suspeitos de integrarem uma facção criminosa do estado. Ronei Marinho Machado, de 22 anos, seria o braço direito de Mano Caio, um dos principais traficantes da zona sul da capital. Ronei também teria participado de 5 homicídios em Manaus. Isso aí foi a vida lá de um vigilante que era inocente, que estava passando lá pelo local, de um usuário de drogas, e na ocasião mataram o traficante lá, o Igor, com aproximadamente 30 tiros. Ele foi fuzilado, né? Teve também, 19 de fevereiro, o homicídio também de outro traficante, que foi o Queixão, que o Ronei participou, e bem como também do outro traficante conhecido por Baby, que era o Erivel também. Todos esses homicídios ocorridos no morro. Francinildo Marques Maquiné, de 25 anos, Altevir Rodrigues Siqueira, de 20 anos, e Rafael Martins Acácio, de 24 anos, também foram apresentados. Segundo a polícia, esse grupo teria participado de um tiroteio que ocorreu no último domingo na zona sul de Manaus, onde houve uma disputa pela liderança do tráfico de drogas nas áreas do Igarapé do 40, Morro da Liberdade e Educandos. Chegamos à conclusão de que, de fato, houve esse racha dessa facção criminosa que atua aqui no nosso estado, né? E em função disso tem ocorrido uma disputa por território. Com eles foram apreendidos 3 quilos de drogas, uma pistola com numeração raspada e fogos de artifício. Eles foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já um homem suspeito de 5 homicídios foi apresentado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na manhã desta terça-feira. Highlander Hoff da Silva, de 18 anos, foi preso em flagrante por suspeita de pelo menos 5 homicídios, 3 deles de quando era menor de idade. De acordo com a polícia, Highlander faz parte de uma facção criminosa do estado. E ele era um dos principais pistoleiros aí e tinha um comando, né, do João Branco, como ele mesmo assume. Então ele realizava execuções aí entre valores de 3 a 5 mil. Né? Uma das suas últimas execuções foi do nacional conhecido como Bruno Mendonça, no mês de abril, justamente por retomada de territórios de tráfico. No momento da prisão, Highlander estava com uma arma de fogo. Conseguimos fazer um cerco nesse campo de futebol e ele não teve condições de fugir, né? Então foi por esse motivo que nós conseguimos fazer a prisão do Highlander, né? Que é um pistoleiro, já tem para mais de 3 homicídios. O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e indiciado por homicídio. A Justiça Federal determinou ao governo do estado a execução de um plano de emergência para evitar o desabamento no prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. A decisão foi publicada após uma grávida ter sido morta no local. A decisão é da juíza titular da Primeira Vara Federal do Amazonas, Jais Afrache. Neste trecho, ela determina ao governo do estado a imediata execução de plano de ações emergenciais para o prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, elaborado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O início da execução do plano deve acontecer em no máximo 10 dias úteis, a contar da data de intimação da decisão judicial. O plano tem como objetivo estabelecer diretrizes e orientações para a elaboração de projetos e ações emergenciais visando impedir a ruína e o desabamento do prédio do antigo hospital. Na decisão, a juíza afirma ainda que a eleição suplementar no Amazonas não prejudica os trabalhos. Nesta segunda-feira, uma mulher grávida de aproximadamente 8 meses foi encontrada morta no interior do prédio da Santa Casa, no centro histórico de Manaus. Nesta segunda, o Band Cidade também abordou a questão do descaso e abandono de prédios históricos, como o da Santa Casa e da cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.
A Comissão de Infraestrutura do Senado marcou para esta sexta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas uma diligência para debater com os membros do Ministério Público Federal e do Judiciário Local o embargo das obras de manutenção do chamado trecho do meio da BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Os dois segmentos eram aguardados na audiência do colegiado nesta terça-feira em Brasília, mas não compareceram, de acordo com a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB. O evento desta terça-feira na capital federal não deixou dúvidas sobre a ausência de fatos para que as obras fossem embargadas. Agora, atenção! Usuários do transporte coletivo, os rodoviários de Manaus aprovaram em assembleia da categoria greve geral por tempo indeterminado a partir da meia-noite desta quarta-feira. Eles reivindicam reajuste salarial. O sindicato da categoria solicitou das empresas de ônibus o remanejamento de 70% da frota parada a partir do início da greve e afirma que os trabalhadores estão cumprindo a lei. Já o Sinetran, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus, afirmou nesta terça-feira que acionaria a Justiça para impedir mais uma greve dos rodoviários, uma vez que as empresas estão honrando os compromissos com os funcionários. As contas de 2016 do ex-governador José Melo foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, em sessão nesta terça-feira. As contas gerais do ex-governador do Amazonas, José Melo, referente ao segundo ano de gestão, foram apreciadas em sessão especial do Tribunal de Contas do Estado na manhã desta terça-feira. De acordo com parecer prévio, as contas sobre o exercício financeiro foram aprovadas com ressalvas. O tribunal preferiu transformar. Essa discussão parece uma minudência, mas não é. A diferença entre ressalvas e recomendações é que na ressalva você aponta uma série de defeitos que o Estado é obrigado a corrigir na medida em que a Assembleia aprove o parecer do tribunal. São defeitos mais sérios que podem, em alguns casos, não é o caso das contas do governador, levar a penalidades. Neste caso não levam. Mas, além disso, elas são também recomendações para modificação do comportamento do Estado. E que essas matérias vão repercutir em cada uma das contas individualizadas de cada um dos órgãos do Estado, na área da saúde, da educação e assim por diante. O cumprimento dos percentuais de recursos previstos em lei em várias áreas da administração pública, como saúde, educação e infraestrutura, foram alguns dos itens avaliados na apreciação das contas do Estado. O parecer prévio irá subsidiar o julgamento em definitivo das contas do ex-governador, a ser realizado pela Assembleia Legislativa ainda neste ano. O foco principal é o orçamentário fiscal e o Pleno reconheceu isso, porque não tem como, não existiu nada de irregular e não teria como não ser aprovado a conta do ex-governador José Melo. O presidente do TCE fez algumas ponderações acerca dos incentivos pagos à Petrobras e à distribuidora de energia elétrica no Amazonas. Para ele, os incentivos precisam ficar mais claros. O estado do Amazonas paga para a Petrobras quase 80 milhões e a Petrobras deve para o estado do Amazonas mais de 1 bilhão. Então, na minha opinião, na opinião do Tribunal de Contas, tem que ser feito pelo menos um encontro de contas. Como é que o estado do Amazonas paga a Manaus Energia, a Eletrobras, se ele tem créditos a receber? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que fazer com que o dinheiro do estado do Amazonas seja muito bem aplicado, que o dinheiro do estado do Amazonas seja efetivamente usado em prol da população. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na capital e também alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Urucará, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. A mesma previsão para o município de Envira, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica ensolarado, com mínima de 17 e máxima de 31 graus. Os candidatos ao governo do Amazonas na eleição suplementar em 2017 já podem disputar os eleitores no corpo a corpo. As campanhas de rua foram autorizadas a partir de hoje pela Justiça Eleitoral. As campanhas de rua dos candidatos ao governo do Amazonas no novo pleito este ano foram autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral a partir desta terça-feira. Apesar de ser uma eleição suplementar, as regras não sofreram alterações. A eleição suplementar atende todos os requisitos de uma eleição convencional.
As regras gerais, basicamente, é da impossibilidade do uso de bens públicos para se afixar propaganda, ou então de bens particulares, comércios, que dependam de autorização do poder público para funcionar. Já no rádio e na televisão, a propaganda eleitoral começa somente a partir do dia 10 de julho. O plano de mídias ainda deve ser aprovado e divulgado pela Justiça Eleitoral. A de televisão e rádio a partir do dia 10 de julho. A partir do dia 20 de junho já é permitido em redes sociais, ou então a propaganda em carros. As pessoas podem usar um adesivo na parte traseira do carro e outros adesivos de até 50 por 40 centímetros em cada carro. Nessa segunda-feira, todos fizeram a solicitação para a homologação das chapas de candidatura que deverão ser julgadas pelo TRE até o dia 13 de julho. Mas os candidatos já podem pedir voto normalmente. O primeiro turno do pleito está marcado para o dia 6 de agosto. Caso ocorra segundo turno, a votação acontecerá no dia 27 do mesmo mês. Agora, o que muito tem se falado quando o assunto é política no Amazonas é a eleição suplementar no estado que acontece este ano. Veja na reportagem a seguir uma análise sobre o novo pleito e orientações de um especialista sobre a escolha. Nos próximos 40 dias, o Amazonas precisará escolher um representante para governar o estado neste novo pleito em 2017. Mas o que é uma eleição suplementar? Este cientista político explica. As eleições suplementares, elas acontecem no momento em que existe a cassação do registro de candidatura de um governante, ou presidente da República, ou prefeito, ou governador. É assim que determina a lei de 2015, que foi aprovada no Congresso Nacional. Terá sempre novas eleições. Para Carlos Santiago, a eleição suplementar é muito curta e, por isso, os eleitores precisam de nomes experientes. É uma eleição curta, é uma eleição com calendário curto, é uma eleição suplementar, então precisaria colocar para a disputa do pleito pessoas já conhecidas e pessoas que têm a capilaridade, inclusive no interior do estado do Amazonas, que são 61 municípios para se visitar em tão pouco tempo, ou seja, eleição curta, e vivemos num estado que é grande demais e longe demais. A eleição para mandato tampão também traz na bagagem um calendário diferenciado e mais célere. Desde as convenções, desde as desincompatibilizações, até a propaganda eleitoral mais curta. Além disso, não teremos recurso de empresa nessa campanha. Tudo é muito diferente nesse pleito de 2017. 8 candidatos disputarão ao cargo nessa eleição suplementar. Mas como que a população avalia o cenário político atual? Eles deveriam mudar um pouco, né? Já são pessoas que nós conhecemos, nós já sabemos como foi o governo antes, alguns escândalos. Eu acho que deveriam ter novas pessoas. Todos os governos sempre prometem muitas coisas, só que nada muda, nada é feito, nem em prol dos estudantes, nem dos trabalhadores, nem em prol da infraestrutura da cidade. Então eu realmente não sei o que fazer na urna. Não é nem o melhor candidato, e sim o menos, que possui menos defeitos. Pelo visto, boa parte da população anda tão desacreditada da política. O especialista justifica que há uma crise geral de legitimidade. E que mais impacta essa crise geral é a classe política, porque ela está sempre na vitrine e ela, inclusive, que toma as decisões muito impopulares. Por exemplo, é o caso da reforma trabalhista, reforma tributária. Temos muitas propostas, mas falta, acima de tudo, credibilidade e confiança. Vai ser a marca desse pleito. Ainda sobre política, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, negou a ação do Partido Solidariedade do ex-vice-governador Henrique Oliveira, pedindo que a sua cassação fosse revertida e ele assumisse como governador do estado. A alegação da defesa é que a conduta individual de vice na época não foi analisada no julgamento do processo de cassação do ex-governador José Melo por compra de votos na eleição de 2014. Com esta negativa do TSE, a eleição suplementar este ano no estado está mantida. Cerca de 28 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no Amazonas. Isso significa que quase 27 milhões de reais deixam de ser movimentados na economia do estado. O abono salarial pode ser sacado por trabalhadores da iniciativa privada através do PIS ou por funcionários públicos através do PASEP. Em média, o trabalhador tem direito a receber um salário mínimo.
basta ter trabalhado 30 dias no ano de 2015 para ter acesso ao abono salarial. No Amazonas, mais de 90% dos trabalhadores com direito ao abono salarial já fizeram o saque do benefício. O prazo está perto do fim e tem muita gente que ainda não fez o saque e pode perder esse dinheiro. Esse abono salarial é referente ao ano de 2015. No Amazonas, 333 mil trabalhadores do setor público e privado foram contemplados com esse dinheiro extra, mas até agora 28 mil pessoas ainda não fizeram os saques e o prazo termina no dia 30 de junho. Isso significa que quase 27 milhões de reais estão parados, esperando por seus donos. Esse abono salarial vem escrito na Constituição da República, pouca gente sabe, mas está lá na Carta Magna, que é um direito do trabalhador. Para ter direito a receber esse benefício, que em média é um salário mínimo, né? A pessoa tem que, no ano de 2015, que é o ano base que está sendo pago, ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano com carteira assinada, que o empregador dele tenha informado ao Ministério do Trabalho, através da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, essa relação de emprego, e que o camarada esteja, em 2015, já estivesse inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos, e que o seu salário não passe de 2 salários mínimos. Para saber se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode consultar o portal do Ministério do Trabalho e Emprego. O sinal analógico de TV será desligado na região de Manaus a partir do ano que vem e as transmissões serão feitas apenas pelo sinal digital com melhor qualidade de som e imagem. Veja na reportagem a seguir a importância de se adaptar diante da mudança. Aqui no lanche do Adriano, o sinal de televisão ainda é analógico. A qualidade da imagem não é uma das melhores, mas para chamar a atenção dos clientes, ele pretende dar uma investida e vai começar pela TV. Estamos fazendo um projeto para mudar isso aqui, né? Vai comprar uma, vai ficar aqui fora. Não sei que parte vai ficar, né? Vamos ter que mudar, né? Uma LEDzinha, uma imagem 100% boa, né? Mas vamos ter que mudar daqui para frente. A TV digital no Brasil começou a ser transmitida em 2007 e agora está cada vez mais próximo o prazo de desligamento total do sinal analógico. Segundo o cronograma da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a data limite é no fim de 2018, para todo o país. O desligamento do sinal analógico na região norte está previsto para o primeiro semestre de 2018 e deve ocorrer em Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea. A Seja Digital, empresa responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV aberta do analógico para o digital no Brasil, irá, ainda sem data prevista, distribuir kits para famílias que são beneficiadas por programas sociais do governo federal. A retirada será feita por meio de agendamento na internet. O governo encomendou campanhas para alertar a população. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital, você tem mais qualidade de som e imagem. Quem tem uma televisão igual à do seu Adriano de tubo, não precisa comprar um novo aparelho. É necessário ter um conversor digital e uma antena para captar o sinal com mais qualidade. É como se fosse instalar um aparelho de DVD no televisor. Pegue o conversor e ligue-o na tomada e veja se aparece um LED indicando que está conectado. Pronto, o sinal que está entrando na antena está chegando no conversor. Agora, vamos conectar os cabos RCA macho que interligam o conversor digital ao televisor. São 3 cabos colados com 3 conectores RCA macho em cada ponta, sendo um amarelo, um vermelho e outro branco. Faça a conexão desses cabos no conversor e depois no televisor. Veja que seu televisor pode ter mais de uma entrada RCA fêmea, também com as cores amarelo, vermelho e branco. Usando o controle remoto do televisor, ajuste-o para a entrada que você escolheu. Com o conversor digital, é como se estivesse assistindo um DVD, entendeu? Um DVD bem gravado, bem feito, a imagem é perfeita. Ambos os itens são encontrados em lojas como esta. O conversor é encontrado no mercado por cerca de R$ 150. Ao adquirir a antena, o consumidor tem 2 opções, a interna e externa. Os preços variam de R$ 30 a R$ 300. Precisa levar um conversor, que é esse aparelhinho aqui, e uma antena. A antena pode ser uma antena externa, que é essa aqui, ou uma antena interna. Uma antena interna.
Um tipo de acomodação que se caracteriza pelos preços convidativos e pela socialização dos hóspedes tem feito muito sucesso no setor do turismo. São os hostels. Quarto amplo, televisão, internet, ar-condicionado, frigobar e banheiro privativo a qualquer hora. Tem gente que dispensa toda essa regalia dos hotéis para ficar em quartos compartilhados. Um segmento que nasceu na Alemanha em 1909, para proporcionar uma alternativa mais econômica, além de oferecer um ambiente de interação social e novas amizades. O lugar é chamado de hostel. Os maiores turistas são do exterior. O público é mais jovem e alternativo. Brasileiros pouco procuram o segmento. Nos hostels ficam as pessoas mais jovens que querem viajar gastando menos e querem gastar o dinheiro que elas têm conhecendo a cidade. Então elas acabam ficando nos hostels porque eles proporcionam tudo isso. Neste, por exemplo, o cliente pode curtir o bar que fica nos fundos do local. Eles procuram uma hospedagem mais em conta, com um local assim que não tem muitas regras, onde pode chegar a qualquer horário, pode se hospedar, ter a opção de ficar no bar, conhecer aqui um pouco do centro de Manaus, entendeu? Alguns pontos turísticos. Já esse outro busca um ambiente mais regional. Aqui existem 4 categorias de quarto. Vai do compartilhado ao privativo. O hostel ele agora está com uma nova roupagem, né, de ter uma exposição, uma galeria de arte, né? Todo hostel agora, né, são pinturas se apresentando, né, a fauna e a flora da Amazônia, né? Isso que deixa o hostel assim, mais elegante, né, mais interessante hoje em dia. O João, que é de Portugal, está de passagem em Manaus. Ainda vai seguir uma viagem bem longa, mas diz que sempre preferiu ficar em hostels pelo preço e pela oportunidade de conhecer novas pessoas. Tipicamente eu prefiro hostels porque oferecem outras condições que um hotel tradicional não oferece. Por exemplo, a cozinha, poderei cozinhar as minhas próprias refeições, poderei preparar. Também os hostels são mais acessíveis e o tipo de pessoas são mais jovens, é mais informal. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. Fique agora com o horário eleitoral e em seguida tem mais notícias aí do Dia do Brasil no Mundo com o Jornal da Band. Para você, uma ótima noite.